Boa tarde, famílias, boa tarde, crianças. Vamos para a nossa sugestão de atividade de hoje. Hoje, sexta-feira, a gente trabalha com este material, só recordando aí para vocês. Já reservaram aí com as crianças. E hoje vai ser o seguinte, ó. Esta é a frente do nosso livro, mas hoje a gente vai começar por essa parte de trás do nosso livro, porque hoje a gente tem atividade de recorte e colagem que as crianças amam, não é, crianças? E hoje a gente vai trabalhar com os anexos de recorte e colagem. Mas antes vamos só conversar um pouquinho sobre a nossa aula de hoje. Hoje vocês já perceberam que a nossa aula de hoje vai trabalhar sobre as fases da vida, e são 5 as fases da vida que a gente vai trabalhar hoje. A primeira fase da nossa vida, bebê. Quando a gente nasce, a gente é um bebê, até completar 1 aninho de idade. Quando termina a fase de bebê, vem a segunda fase. Aí a gente se torna uma criança até os 12 anos. Depois da segunda fase, que é criança, vem a nossa terceira fase da vida, que é a fase da adolescência, né? Na adolescência, depois aos 18 anos, a gente vai já tirando alguns documentos aos 16, podendo escolher os presidentes, deputados, os governadores do país. Tudo isso acontece na fase da nossa adolescência, mudança corporal, não é isso? E depois vem a fase da vida, que é a fase adulta, né? Quando o menino ou a menina, adulto ou adulta, né, se torna já homem ou mulher. E depois da fase de adulto, já lá na frente no caminhar, vem a fase da vida que é idosa, né? A gente se torna uma pessoa idosa ou um idoso. E a mamãe vai ler para vocês aí, lá na página 42, mostrando a idade que a gente vive cada uma dessas fases da vida. Tá legal, crianças? Então aí, ó, no livrinho, bota a parte de trás do livro para cima. Isso. E aí, pequeninos, tia Fábia quer ver se vocês aprenderam a contar bem bonito. Contem aí 10 folhas contando com a capa. A capa é a primeira, ó. 1, 2, 3. A tia Fábia passa a folha para poder contar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo, são 10. Virem aí. Muito bem. Muito bem. A gente já virou aqui e a gente já chegou na página 10. E agora a tia Fábia vai usar essa lanterninha só para auxiliar aqui, né? Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Eu sou diferente de você. E mesmo assim, você vai gostar de mim. Muito bem. Olha só, aqui no anexo 2, ó, a mamãe vai ler aí para vocês, apontando com o dedinho para vocês verem. Anexo 2. Neste anexo 2, já vai virar o livro assim para vocês verem melhor. Está mostrando cada fase da vida das pessoas. As fotografias, estão vendo aí? Estão vendo o bebê? Muito bem, vocês vão apontar para o livrinho de vocês e mostrar para a mamãe ou para o papai. Aonde está o bebê? Aí no livrinho de vocês. E a criança? Vocês estão vendo a criança? Mostrem aí para a mamãe ou para o papai. O adolescente. Acharam aí?
Quem é adolescente? Vocês conhecem tão bonito, né? E o adulto? Muito bem. E a pessoa idosa? Tem idoso aí? Muito bem. Apontem aí para o mamãe e para o papai ver. E na casa de vocês? O adulto que está fazendo atividade com a criança vai conversar um pouco com a criança, mostrando o bebê. Tem bebê na casa da criança? Qual é o nome do bebê? Adolescente. Tem adolescente na casa da criança? Qual é o adolescente que mora na sua casa? Muito bem. Tem criança? Qual é a criança que mora na sua casa? Você é uma criança. Tem mais crianças na sua casa? Isso, o adulto vai conversando com as crianças aí, fazendo a tarefinha, para ir lá para a tarefa. E adulto, quais são os adultos da sua casa? Diz aí o nome das pessoas adultas da sua casa. E pessoas idosas. Tem pessoas idosas aí na sua casa? Isso. A pessoa que está fazendo a tarefa com a criança vai conversando para conhecer sobre o que a criança já entende sobre isso. Muito bem. Vocês reservem uma tesoura sem ponta e aqui, ó, vocês observem no livrinho aí de casa que aqui são as fotografias, né? E a imagem de cada fotografia tem a linhazinha azul, ó, uma linhazinha bem fininha para a criança recortar em cima dessa linha. Os desenhos vão ficar recortados em forma de quadrado ou retângulo, conforme o desenho é maior ou menor. E a criança vai cortar em cima da linhazinha, ó, tá? Acompanha aí bem direitinho, certo? Para que a criança cortando em cima da linha, ela esteja trabalhando a concentração, está trabalhando o olhar, está trabalhando a coordenação motora, certo, pessoal? Localização, certo? Muitas habilidades estão sendo desenvolvidas aí. Quando a criança recortar todas as figuras, vão colocando presinha no livro para evitar de cair, de perder, para poder a gente passar lá para a nossa atividade na página 42. Dê um tempo suficiente para as crianças realizarem esta atividade de recorte, certo? Muito bem. Todo mundo concluiu? Eu vou marcar aqui o meu, porque daqui a pouco eu volto aqui nessa página explicando para vocês, tá? E vocês vão aqui agora para o livro, começar aqui na parte da frente, ó. E vão pedir para as crianças passarem 22 folhas contando com a capa. Pessoal, é muito importante que as crianças façam essa atividade de contagem todos os dias que estão trabalhando com o livrinho, tá? 22 com a capa. 1, 2, 3. Ó, a gente passa para poder contar, crianças. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Muito bem, 22. Aqui na página 42, vocês contaram 22 folhas. Vocês vão trabalhar aqui com as crianças perguntando aonde está o número da página, qual número apareceu primeiro, o número 4, qual número apareceu segundo, o número 2 e formou o número 42. Muito bem.
vocês já estão com estas figuras aqui recortadas, não é isso, pessoal? Isso, deixa eu ver aqui, professora, com essas figuras recortadas. Então, vocês vão espalhar aí na mesa para trabalharem aqui a tarefinha com a criança, tá bom? Vocês vão fazer a leitura aqui, onde está mostrando a idade de cada fase da vida, certo? Sobre as fases da vida que a criança já passou, ela já passou pela fase da vida bebê e está na fase da vida criança. E aqui está ó, o nome de cada fase da vida para ir fazendo a colagem. Vocês vão fazendo a leitura da palavrinha aqui. Por exemplo, a primeira fase da vida é o bebê. Qual a fotografia que tem o bebê? E a criança vai reconhecer, entre as outras imagens, qual a fotografia do bebê e realizar a colagem. A segunda fase da vida, criança. Qual a fotografia que tem a criança? E ali a criança vai reconhecer, entre as outras, a fotografia da criança fazendo a colagem. Pessoal, é muito importante neste momento, como a gente já tem um bom período de aula, que vocês deixem que as próprias crianças usem a cola no desenho, na imagem, certo? Para poder localizar e que ela localize a imagem aqui, tá bom? Por quê? Porque aqui ela está desenvolvendo a aprendizagem. Ela vai aprender a localização, sobre a quantidade de cola, ela vai entender que pouca cola já faz a utilidade de colar, certo? E ela vai entendendo isso. Isso aí é aprendizagem na educação infantil, tá? Fizeram a colagem de todas as imagens, vocês vêm para a página 43, pede para a criança virar o livrinho. E aqui vocês vão conversar com a criança um pouco antes de realizarem a atividade da página 43, perguntando para a criança se ela sabe em qual fase da vida ela está vivendo e que ela é uma criança e se na casa dela tem bebê, porque as famílias são diferentes, tem família que tem bebê em casa, tem famílias que tem 2 crianças, tem famílias que têm idosos morando com a família, né? Então, pessoal, conversem sobre a família de vocês que moram em casa. Se tem bebê na família, se tem criança, se tem adolescente, e trabalhem o nome de cada uma dessas pessoas. Qual é o bebê da casa? Qual o nome do bebê? Tem adolescente? Qual é o nome do adolescente da família? Tem jovem, tem adulto, qual o nome dos adultos dessa família, certo? E depois vocês vão orientar as crianças a realizarem o desenho dela aqui neste espaço e também realizar o desenho das pessoas que moram com ela. Se tem bebê em casa, ela vai desenhar um bebê. Se mora só ela, o papai e a mamãe, ela vai desenhar ela, o papai e a mamãe. Mas vocês trabalhem com a criança este acompanhamento aqui dela entender em qual fase da vida está cada uma das pessoas que moram em casa, tá? E trabalhem a escrita do nome das pessoas, indicando aí a pessoa, ok, pessoal? E assim a criança vai entender que o papai já é adulto, que a mamãe é uma pessoa adulta. Se ela tem irmão menor de 12 anos, ela vai entender que aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha, mesmo estando mais velho que ela, mas ainda é uma criança, ela vai entender se o pequenino de casa, menorzinho, mais novinho que ela, se é bebê ou se também é criança, certo? E vai conviver com essas informações. As crianças não vão aprender em uma aula, né? Mas vão convivendo e vão aprendendo pouco a pouco.
Crianças, tia Fábia manda um abraço carinhoso para vocês, tá? Muita saudade. Tchau!